tema dessa mensagem é quebre o ciclo da opressão. Sabe, o mundo espiritual é real, sim. É real e muitas vezes ele se manifesta em forma de opressão que sufoca a nossa alma, mina as nossas forças e nos impede muitas vezes de viver o propósito de Deus. E isso é forte. Sabe, em tempos como os nossos, onde o medo, a ansiedade e o pecado, eles se camuflam de normalidade, nós precisamos discernir que as opressões, elas não são emocionais e nem racionais, mas na verdade elas são espirituais. E isso precisa ser levado a sério. Muitas vezes pessoas que não entendem que nós vivemos aqui na terra, nós vivemos também um mundo espiritual. E às vezes as pessoas acham que isso é balela. Não, isso é real e nós precisamos sim levar isso a sério. Muitas vezes nós precisamos discernir aquilo o que uma pessoa ela está passando. É natural ou é espiritual? Certa vez eu estava conversando com a minha tia, que ela é psicóloga, e ela estava me falando sobre um atendimento que ela estava tendo com uma pessoa. E ela começou a explicar mais ou menos como funcionava através de uma psicóloga cristã. E ela disse assim: minha sobrinha, na verdade, para a gente ainda é mais difícil, porque nós entendemos que nós também vivemos num mundo espiritual. E quando eu vou ter atendimento com uma pessoa, eu preciso ver se aquilo de fato está precisando de um tratamento normal, como me ajuda, ou se ela precisa apenas de um tratamento espiritual vindo do alto. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é real. O problema é que muitos vivem debaixo dessas cargas sem perceber. Acham que é apenas o cansaço ou fase ruim. No fundo, há ciclos espirituais que se repetem. O inimigo se aproveita da nossa rotina, o inimigo se aproveita muitas vezes das nossas dores, das nossas frustrações. E com isso, nós vamos vendo que tudo vai nos oprimindo e nos fazendo ficar em silêncio. Porque nós achamos que o que nós estamos vivendo não é o espiritual, mas muitas vezes o que está acontecendo por causa do nosso dia a dia ou por causa da nossa rotina. Sabe, talvez você tenha chegado aqui hoje extremamente assim, se sentindo fraco fisicamente, se sentindo frustrado por algumas decisões que você tomou e não tenha dado certo. Talvez sentindo alguma dor por uma perda de alguém, ou até mesmo você pode estar sentindo uma dor do seu coração que você muitas vezes nem sabe o que é, e às vezes vem aquela angústia. Sabe, eu quero dizer a você que isso é um ciclo de opressão, que muitas vezes nós vivemos, mas que em nome de Jesus hoje essa palavra que o Senhor vai trazer sobre a nossa vida vai ser para você quebrar de uma vez por todas. Sabe, muitas vezes a gente se coloca dentro de um ciclo de opressão que muitas vezes nem eu e nem você percebe aquilo que nós estamos vivendo. E de verdade, só o espiritual, só o Espírito Santo de Deus para trazer libertação sobre a nossa vida. E eu creio que essa palavra ela vai vir hoje para você como uma flecha diretamente do céu para nos despertar. Para nos mostrar que a opressão não é um destino inevitável, ela pode sim ser rompida. E Deus tem o poder para transformar o nosso medo em paz, a nossa dor na força e a nossa fraqueza em testemunho. É o que eu sempre digo, que um testemunho ele é gerado através de uma dor. Não existe um testemunho através da alegria, mas existe testemunhos gerados de dor. E pode ter certeza que quando ele é gerado, sempre há um milagre. Porque não fomos nós que fez, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então se prepara. Se prepara porque o Senhor ele vai trazer para nós uma palavra poderosa. Sabe, lá no livro de Juízes, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia.
Deixa ela aberta no livro de Juízes, no capítulo 6. Você também que está aí no campus online, se prepara porque é a mesma unção. O que está caindo aqui está caindo aí também aonde você estiver. Acompanha aí conosco, vai lendo aí também a sua Bíblia. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso aonde você está. No livro de Juízes, aí no capítulo 6, nós vemos que o povo de Israel viveu um tempo de intensa opressão por parte dos midianitas. Sabe, por 7 anos, tudo o que plantava era roubado. Era um ciclo de roubo, de muita frustração e também de muita pobreza. Era também quando o povo estava clamando ao Senhor e Deus ouviu. E o que foi que Deus fez? Ele levantou um homem. Quem foi esse homem? Gideão. Gideão, que aos olhos humanos era uma pessoa improvável para quebrar esse ciclo. Mas se você observar bem, a história de Gideão nos mostra que antes de Deus nos dar a vitória contra os inimigos externos, Ele precisa nos curar por dentro. Antes de derrubar os exércitos de fora, Ele nos chama para derrubar os altares de Baal dentro da nossa própria casa. Porque não há libertação completa enquanto há idolatria no coração. Eu digo a você, rapaz, eu acho que tem alguma coisa entre eu e Gideão, não é possível. Mas pense numa história de um homem onde sempre que eu tenho lido o livro de Juízes e eu caio ali em Gideão, eu digo, meu Deus, eu acho que todo mundo se identifica um pouco com esse homem. Porque esse homem estava ali clamando ao Senhor e daqui a pouco ele dizia, ô Senhor, por que logo eu, o menor de minha casa? Aquele homem mostrava que tinha medo, mas ao mesmo tempo ele não parava. Ele não desistia. Por mais que ele se lamentasse, que ele chorasse ali aos pés do Senhor, mas ele continuava firme e forte. Eu acho que é assim na vida de todos nós. Quem aqui não tem medo? Mas quem tem medo de alguma coisa? Não é verdade? A gente sempre tem medo de alguma coisa. Sendo que a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Mas que a gente mesmo com medo, a gente continue seguindo em frente, a gente continue prosseguindo. E é isso que Gideão, ele sempre nos ensina. Sabe, que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações e revele aonde estão esses altares que precisam ser quebrados, assim como Gideão quebrou o altar de Baal. Sabe, em primeiro lugar, entenda, o inimigo age pela opressão silenciosa. Acompanhe aí comigo no capítulo 6, no versículo 1 e 2, que diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aqui, como vemos no capítulo 6 de Juízes, começa uma declaração forte. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Sabe, esse padrão de desobediência revela algo que ainda hoje é verdade. Quando o povo de Deus se distancia da obediência, abre portas para opressões espirituais. A aliança do Senhor, ela exige fidelidade. A aliança do Senhor, ela exige obediência. E quando essa fidelidade ela é quebrada, o ciclo de opressão, ela se instaura, ela se instala dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. E aqui nós vemos que durante 7 anos, os inimigos, eles oprimiram Israel. Os medianitas oprimiram o povo de Israel e não foi uma guerra declarada com espadas ou lanças, mas na verdade era uma estratégia que era muito sutil e constante com aquele povo. Sabe, eles invadiam um território apenas no tempo da colheita e chegava lá e levava tudo. Deixava o povo sem nada. E o que é que eles faziam com o povo de Israel? Eles amedrontavam. Eles colocavam medo naquele povo. E aquele povo paralisava. Aquele povo tinha medo. Aquele povo ficava ali oprimido. Sabe, a terra era fértil, mas o fruto era ali roubado.
O povo semeava, mas não colhia. E isso gerava, na verdade, o que no povo? Frustração. Trazia frustração para aquele povo de construir, trabalhar. E vendo tudo que eles faziam ser destruído, ser roubado. Alguém chega ali, imagina você trabalhar por tanto tempo, chegar alguém ali, pegar e levar. Como é que a gente se sente quando você não pode fazer nada? Se sente frustrado, chateado. Mas aquele povo não parou de clamar ao Senhor. Aquele povo clamou ao Senhor. Sabe, muitos vivem nesse mesmo ciclo hoje. Como aquele povo estava ali, tentando reconstruir o casamento, as finanças, a vida espiritual. Mas sempre aparece algo que vem e destrói. Eu quero dizer a você que fique atento. Fique atento à opressão moderna que não se chama Midian, mas se manifesta como forma de cansaço, vícios, doenças e até crises internas. Aqui o texto ele revela que os israelitas fizeram esconderijo nas montanhas. E isso nos mostra que a opressão faz com que o povo de Deus abandone o lugar da promessa e vá para lugares de sobrevivência. Quantas vezes nós já tentamos nos esconder de alguma forma? Quantas vezes, por medo de algo ou de alguém, você já correu de algum lugar que você estava para outro? E eu quero ir mais além. Quantas vezes, por medo mesmo até do que o Senhor mandou você fazer, e até hoje você não fez porque você sentiu medo? E eu digo a você que isso não é muito difícil, porque muitas vezes eu escuto de pessoas: pastora, eu não estou pronta para abrir minha célula. E a gente vê que muitas vezes Deus já falou com aquela pessoa: abre a sua casa. Você nunca vai estar pronto, mas Deus ele vai te capacitar. Deus ele vai usar você. E você, por medo, você paralisa, por uma opressão, por você achar que você nunca vai ser capaz, que você nunca vai estar pronto. E o que é que você faz? Foge. Você vai ali para uma caverna para se esconder. Sabe, a gente vê que ao invés de viverem como conquistadores, eles estavam se escondendo como fugitivos. A opressão espiritual nos faz nos esconder dos nossos dons, da nossa fé e muitas vezes até de escutar a voz do Senhor, de escutar a direção de Deus, porque nós estamos com tanto medo, nós estamos tão oprimidos, que nós ficamos paralisados, nós não escutamos a voz de Deus. Nós não escutamos um direcionamento de um líder, de um pastor sobre a nossa vida. E nós nos amedrontamos. Sabe, esse é um cenário que muitos acabam ali desistindo, paralisando. A opressão espiritual tem um objetivo que é convencer de que Deus esqueceu de você. Ei, Deus nunca esquece de você. Deus nunca abandona você. Aquele povo estava ali clamando há 7 anos. E eu acredito que por muitas vezes aquele povo pode ter parado e estar assim: será que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Será que Deus não vê o que é que nós estamos passando, o que está acontecendo diante de nós? Eu só quero te dizer que tudo tem um tempo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite acontecer, Deus sabe o tempo certo que vai cessar. Eu quero dizer a você nessa noite que eu não sei pelo que você está passando, há quanto tempo você está passando, mas vai chegar um fim. Vai chegar um fim, tudo tem um tempo. E Deus sabe o melhor tempo para isso acontecer. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, mas é no tempo e do jeito dele, da forma que ele quer. E quando ele faz perfeito. Sabe? Vê o que ele fala aqui para Gideão. Aí em Juízes, no capítulo 6, no versículo 13, ele fala assim: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sabe, a opressão, ela rouba a esperança, mas Deus não ignora o clamor. A gente tem que confiar no Senhor. Por mais que muitas vezes a gente olha, a gente não vê saída, a gente não vê solução, a gente não vê esperança. Mas a nossa esperança não está naquilo que está à nossa frente, mas está naquele que eu não posso ver, mas eu posso sentir. Eu tenho esperança nele, naquilo que ele pode fazer na minha vida.
Sabe, quando o povo clamou, Deus respondeu primeiro com uma palavra profética, depois com uma intervenção direta. E é aí onde está a chave. O clamor é o ponto de virada da opressão. Quando o choro se transforma em oração, o céu se move ao nosso favor. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós dizemos a Deus, mesmo Deus sabendo pelo que nós estamos passando, mesmo Deus vendo tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas quando nós rasgamos o nosso coração e dizemos ao Senhor aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós estamos vivendo, Deus ouve o nosso clamor. Ele quer responder. Ele quer responder o nosso clamor. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E por quê? Porque muitas vezes a gente não abre o nosso coração para dizer a Deus o que é que nós estamos passando. Aquilo que nós estamos sentindo. A gente tem que ir para a pessoa certa. A pessoa certa é Deus. Nós temos que ir para a pessoa que pode fazer alguma coisa por nós. Nós temos que correr para aquele que vai mudar a situação em que nós nos encontramos hoje. Do que adianta eu falar com A e com B que não vai resolver nada, que não vai mudar em nada na minha vida? Mas esse povo aqui clamou para a pessoa certa. Vamos ver o que a Bíblia diz agora no versículo 6 até o 14. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, em que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque que prensava uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aleluia, glória a Deus. Você pode olhar para você e dizer: Senhor, eu não sou capaz. Mas Ele vai dizer: eu estou com você. Eu sou com você, não estou eu que estou lhe dando a ordem para você ir. E como é que você ainda está duvidando? Aqui Deus nos mostra que Ele não apenas respondeu, Ele levantou Gideão. Sabe, o mais impressionante é que Gideão estava malhando o trigo no lugar errado, com medo, em segredo. Aquele homem estava oprimido. Aquele homem, ele não conseguia mais falar. O símbolo é claro, mesmo com medo, ele não parou de trabalhar. Isso nos mostra que mesmo em meio à opressão, Deus vê quem continua semeando. Que mesmo em meio à opressão, que mesmo em meio ao medo, você vai dizer: eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou perseverar, porque eu sei quem está comigo. Deus visita e Ele não desiste de nenhum de nós. Deixa eu te dizer, esse homem estava aqui, no lugar escondido, e Deus foi lá. Deus foi lá onde aquele homem estava. A mesma coisa eu quero dizer para você: não importa onde você esteja, o lugar onde você se esconde, Deus vai aonde você está quando você o clama. Não tem barreiras, não. Deus, Ele atravessa tudo para chegar até você. O anjo do Senhor chama Gideão de poderoso guerreiro. Antes mesmo daquele homem vencer qualquer batalha, mas Deus já viu o que ia acontecer. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando para os nossos lados e a gente diz assim: Senhor, eu não estou vendo uma saída, mas Deus diz: ei, já tem a tua vitória lá na frente, você pode não estar vendo, mas eu já decretei, só está esperando por você.
E foi o que esse homem fez. Esse homem não desistiu. Esse homem continuou, mesmo aquele povo sendo oprimido, mesmo aquele povo tendo medo. Mas esse homem continuou. Ele não se impressiona com a nossa condição atual, mas com aquilo que Ele mesmo vai gerar em nós. O que é que você tem permitido o Senhor gerar em você? Na verdade, eu quero perguntar a você, será que você tem permitido o Senhor gerar algo dentro do seu coração? Será que de verdade você tem gerado algo de bom daquilo que Deus tem trazido sobre a sua vida? As expectativas que Deus coloca em você, sim. Certa vez eu ouvi, você não tem que criar expectativa. Eu creio sim. Eu crio expectativa naquele que pode fazer na minha vida e através da minha vida. Eu não sei você, mas eu não deixo de criar expectativa. Eu não deixo de ter esperança nesse Deus que pode todas as coisas. Eu não crio expectativas nas coisas materiais, mas eu crio expectativas naquele que pode me dar as coisas materiais. É nele que a gente tem que criar, é nele que a gente tem que crer, é nele que a gente tem que confiar. Sabe, essa visita do anjo do Senhor é uma teofania, é uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação. Isso nos ensina que diante da opressão, Deus não envia apenas uma mensagem, Ele mesmo vem. Ele mesmo vem. Ele mesmo fala conosco. Ele mesmo nos envia uma resposta, sabe? Ele desceu a caverna, a trincheira, no esconderijo. Ele foi ali diretamente falar com Gideão. Sabe? E a presença dele é o suficiente para iniciar um processo de libertação radical na nossa vida. Sabe? É a Ele que chamamos, é a Ele que clamamos e é a Ele. Não que apenas Ele nos ouve, mas Ele mesmo vem falar conosco para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos faz ficar oprimido, de tudo aquilo que nos traz medo. O Senhor traz de libertação para a nossa vida. Mas também precisamos entender que antes de vencer fora, é preciso quebrar os altares de dentro. E agora eu queria que você continuasse, não feche a sua Bíblia, que a gente vai ficar em toda a mensagem aí acompanhando no capítulo 6. E agora nós vamos ver o versículo 25. Que fala assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: tome o segundo novilho do rebanho de seu pai e derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Antes de enviar Gideão para enfrentar o exército inimigo, Deus lhe deu uma missão inesperada, para ele destruir o altar de Baal que estava dentro da casa do seu pai. Sabe, e essa ordem, ela nos revela um princípio espiritual muito profundo, aonde a verdadeira libertação começa dentro da nossa casa e dentro do nosso coração. Não adianta guerrear fora com os inimigos, se nós temos os inimigos dentro da nossa própria casa. E ainda mais, quando nós temos esse inimigo dentro da nossa casa, nós estamos dando legalidade espiritual para o que nós vamos viver também na parte externa. O que Deus está nos mostrando aqui é que naquele tempo dos medianitas, Deus libertou o povo da escravidão e depois de um tempo as pessoas esqueceram de tudo que Deus tinha feito e levantaram um altar para chamar esse demônio de Baal e adorarem esse demônio. E eu quero ir algo assim profundo com você. Muitas vezes é assim na nossa vida. Deus vem, faz algo para a gente. Deus faz um milagre. Deus faz a transformação. Deus traz a libertação. E passa um tempo, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E eu vou além. Não só esquece quando muitas vezes abandona. Sai dos caminhos do Senhor. E foi isso que aquele povo fez.
Aquele povo não só esqueceu daquilo que Deus tinha feito para eles, como Deus disse: eu libertei vocês, eu tirei vocês do Egito, trouxe vocês para outro lugar, e vocês se esqueceram. Sabe, o altar de Baal estava na família de Gideão. Isso simboliza os ciclos de idolatrias que passam de geração em geração e permanecem intactos até que alguém decida romper. Deus não queria apenas usar Gideão como libertador militar, mas como um reformador espiritual. Era preciso remover o que sustentava a presença do inimigo na linhagem familiar. Eu quero dizer a você que isso já aconteceu na minha vida. Quando muitas vezes a gente não sabe o que a nossa descendência já fez lá no passado. Mas precisou chegar um momento na minha vida onde eu disse assim: eu decido quebrar. Eu decido romper com tudo aquilo que a minha família já fez um dia lá atrás, aonde deu legalidade espiritual para trazer algo ruim sobre a minha vida e sobre os meus descendentes futuros, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus netos. E o que Deus está nos ensinando aqui é: se você tem passado por opressões, se você tem passado por algo na sua vida onde você diz assim, muitas vezes eu não sei o que é que está acontecendo, Senhor, com a minha vida. Eu quero dizer a você que muitas vezes você precisa fazer essa oração. Você precisa decidir, assim como Gideão decidiu: eu vou romper, eu vou quebrar. Eu vou quebrar a idolatria que está dentro da minha casa. E aqui o Senhor disse a ele, o Senhor deu uma ordem. Antes de você ir para fora, você derrotar os inimigos de fora, você vai precisar derrotar os inimigos que está dentro da sua casa. E muitas vezes é dentro do seu próprio coração. Muitas vezes nós damos legalidade às mentiras que Satanás coloca sobre a nossa mente. E nós acreditamos e deixamos isso entrar dentro de nós. O povo que antes confiava no Senhor começou a fazer confissões, pactos, sabe, tudo para garantir uma segurança que só Deus poderia dar. Isso nos alerta sobre como o medo desafia a nossa fé. Se você observar bem o texto que nós falamos aqui, vai ver que Deus manda Gideão destruir o altar com as próprias mãos, por meio de um anjo, quando o Senhor falou com ele. Porque aquilo que você tolera na sua casa, você fortalece. E aquilo que você pode quebrar, você vai libertar. Eu quero dizer a você que a libertação, ela vem do Senhor na nossa vida. Mas nós também precisamos tomar uma decisão. E o Senhor, Ele nos dá autoridade e poder para isso. Sabe, e Deus queria que a fé de Gideão fosse provada como coragem. Obediência radical era a condição para ver a intervenção divina. E ao obedecer, Gideão enfrentou uma oposição. E eu queria que você acompanhasse comigo agora dos versículos do 27 ao 30 que fala assim. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com o medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. O povo da cidade se voltou contra ele, querendo sua morte. Isso também nos mostra algo importante. Nem todo mundo vai aplaudir quando você decidir andar em santidade. Nem todo mundo vai estar ao seu lado quando você decidir o certo, quando você fizer o certo. Quantos já se afastaram de você quando você disse assim: eu aceito Jesus, eu vou viver uma vida em santidade? Quantos não estão mais ao seu lado dizendo: você fez certo?
Eu também queria andar com você. Eu queria viver esse caminho que hoje você está vivendo. Quantos se afastaram? Quando você destrói ídolos, o inferno se levanta, mas o céu também se levanta ao nosso favor. Sabe, Deus sempre defende aqueles que os obedecem. Por isso eu quero dizer a você, continue firme. Não importa o que as pessoas vão dizer ao seu redor, para desestimular você, para entristecer você. E eu vou te dizer, o que na verdade acontece quando uma pessoa vem falar algo para a nossa vida, é só a confirmação de que a gente está no caminho certo. É só a confirmação de dizer, ei Senhor, eu estou te obedecendo. Porque eu digo a você além também, se isso não acontecer, se ninguém chegar para te criticar, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo o que é certo. Você não está andando em santidade. Porque a gente tem que incomodar o inferno. A gente tem que incomodar o inferno e mostrar para quem nós estamos aqui. E mostrar a quem nós servimos e mostrar a quem nós obedecemos. Sabe, a resposta de Joás, o pai de Gideão, foi poderosa. E olha o que ele disse no versículo 31. Se Baal é de Deus, que se defenda a si mesmo. Será que Baal tinha algum poder para fazer alguma coisa? Esse homem cheio de coragem ainda disse a ele, deixa ele resolver. E ele ia resolver? Não. Porque a gente sabe quem é que tem o poder. A gente sabe de onde vem. A atitude, aquela atitude de Gideão despertou a fé até mesmo no coração do seu pai. Isso mostra quando alguém decide obedecer a Deus de forma corajosa. Quebra não apenas as cadeias espirituais, mas ativa o reavivamento dentro da sua própria família. Ei, Deus só precisa de um. Deus só precisa de você para ganhar a sua família inteira. Deus só precisa de um, assim como ele levantou Gideão. Ei, eu vou levantar você, mesmo você dizendo que é o menor de sua casa. Eu acredito em você, eu confio em você e sou eu que estou te ordenando para ir. É assim que Deus faz com a gente. Deus usa a gente. Eu nunca pensei que depois de tantos anos eu ia voltar para os caminhos do Senhor. E está aqui a minha mãe depois de 25 anos. Mas Deus queria usar a minha vida e a vida do meu esposo para que ela voltasse para o caminho onde ela nunca deveria ter saído. É assim que Deus faz. E muitas vezes a gente não entende. A gente só precisa obedecer, permanecer. Mesmo muitas vezes quando a gente está com medo, quando a gente está cansado, quando a gente está oprimido. Mas a gente diz, Senhor, traz aqui em mim a tua força. Não é por mim não, Deus. Mas é pelo Senhor que eu vou permanecer. Que eu vou continuar. E que eu vou chegar até o fim. Porque eu sei que a vitória já está garantida. É isso que Deus faz com a nossa vida. E foi assim que Deus fez com Gideão. E por último, quando você clama, Deus levanta um exército. No versículo 34 fala assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Gideão e ele tocou a trombeta. Depois de derrubar o altar de Baal, Gideão foi revestido pelo Espírito do Senhor. O mesmo homem que antes ele se escondia, passou a convocar um exército. E isso nos ensina algo fundamental. Quando nós nos posicionamos espiritualmente, Deus ativa recursos sobrenaturais ao nosso redor. Porque a obediência, ela traz autoridade sobre a nossa vida. Sabe, quem rompe com o pecado, recebe a unção para guerrear. E Deus nos mostra que quando Gideão reuniu 32 mil soldados, ele diz: é muita gente. E sabe por que Deus disse que era muita gente? Porque era uma estratégia. E na verdade essa estratégia do Senhor aos olhos humanos até parecia insana. Mas Ele reduziu esse número para que a glória da vitória não fosse atribuída a nenhuma força humana, mas ao poder dEle mesmo. E que de 32 mil homens ficaram apenas 300. Sabe, isso revela que Deus não precisa de uma multidão. Ele precisa de fé e de obediência. E com Deus, isso se torna a maioria. Deus não precisa de uma multidão, não. Ele só precisa de mim, Ele só precisa de você. Para que as pessoas entendam que quando a gente está com Ele, nós somos uma multidão. Sabe, o teste da água foi o ponto ali da separação.
Os que se lançaram impulsivamente na fonte representaram os que não estavam preparados para uma guerra espiritual. Mas os que beberam com vigilância, atentos ao redor do que poderia acontecer, esses sim foram escolhidos. Isso mostra que Deus levanta guerreiros atentos, sensíveis e preparados para guerrear uma batalha espiritual. Entenda, batalhas espirituais, ela exige discernimento. Uma batalha espiritual, ela exige sabedoria. E aonde é que você encontra isso? Aqui, ó. É só na palavra do Senhor. É só na intimidade com Ele, onde você vai estar ali sensível ao Espírito Santo de Deus, a discernir as batalhas que muitas vezes você está enfrentando e você não está enxergando. Mas quando nós estamos, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, nós podemos enxergar que existe um exército guerreando ao nosso favor. Quando nós estamos clamando ao Senhor, como esse homem fez aqui, como esse homem entendeu. Ele estava com um exército de 32 mil homens e Deus disse a ele, tem muita gente. Ele poderia ter olhado e como é que eu vou vencer essa batalha? Como é que eu vou vencer essa guerra? Deus mostrou a ele que não era pela força, mas que era uma batalha espiritual. Sabe, os 300 de Gideão não foram apenas soldados, eram homens que entenderam o tempo e o chamado. Eles não empunharam espadas, mas trombetas, cântaros e tochas. Isso significa que a vitória viria não pela força, mas pela adoração e pela luz. A trombeta, ela representa o som profético. O cântaro representa a fragilidade humana. E a tocha representa a presença de Deus. Quando eles quebraram os cântaros e deixaram a luz brilhar, o inimigo entrou em confusão. O exército inimigo começou a se destruir entre si. E o que isso nos ensina? Que quando o povo de Deus se posiciona em santidade, unidade e adoração, o inferno entra em colapso. O inferno, ele não sabe o que fazer. Meu Deus do céu, a opressão é desfeita quando a luz de Cristo brilha. Ei, a luz de Cristo, ela tem que brilhar em nós. Nós somos o reflexo de Cristo. E quando nós estamos brilhando, não tem quem toque nem no fio de cabelo da gente. Porque nós somos protegidos pelo aquele que pode todas as coisas. Gideão não precisava entender o plano completo do Senhor. Ele só precisava obedecer a cada passo que o Senhor ia dizendo do que ele fazer. Isso serve para mim e para você também. Muitos querem respostas completas antes de agir, mas Deus libera as instruções à medida que nós obedecemos. A cada passo que nós vamos dar, nós temos que ouvir a direção de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes eu quero ir para a direita, mas o Senhor diz, ei, agora tu vai para a esquerda. Mas eu preciso estar atenta para discernir aquilo que Deus está falando ao meu coração. Aquilo que Deus está me instruindo ao que fazer. Tem vezes que eu escuto assim, pastora, mas o Senhor falou comigo. O Senhor me respondeu e disse, só, tenha muito discernimento disso do que você está falando. Para que você não confunda a sua vontade com a vontade do Senhor. E muitas vezes quando nós não temos discernimento, quando nós não estamos escutando audivelmente a voz de Deus, nós nos confundimos. E fazemos aquilo que nós queremos achando que é a vontade de Deus. E colocamos Deus nesse meio. Mas quando nós estamos com sabedoria e discernimento espiritual, nós podemos sentir paz naquilo que Deus nos ordena fazer. Naquilo que Deus diz para onde a gente seguir. No momento que Deus diz para a gente parar, a gente para. No momento que Deus diz para a gente andar, a gente anda. A direção, qual lado que nós temos que tomar, que o Senhor mandar a gente ir, nós iremos. E foi isso que Deus fez com Gideão. Sabe, fé não é ausência de medo, é decisão de seguir mesmo com medo. E foi isso que Gideão fez. Ele não foi perfeito, mas ele foi obediente.
A libertação de Israel começou com um homem que disse sim a Deus, mesmo sentindo medo. Isso é o Evangelho. Deus usa aquele que aos olhos humanos é um improvável, aonde o fraco é fortalecido, o escondido é levantado, o envergonhado é honrado. Quando você responde ao chamado, o céu se move ao seu favor. Sabe, quando você pergunta a Deus, Ele te responde. Quando você clama, Ele está atento. É isso que Deus faz conosco, mas quando nós estamos em obediência. Deus, Ele quer a nossa obediência. Deus, Ele quer a nossa entrega. Sabe, você não luta mais sozinho. Um exército celestial se posiciona ao seu redor. E eu quero te perguntar dessa noite, o que quebrou o ciclo na sua opressão hoje? Eu não sei a forma como você chegou aqui nessa noite, mas no início da mensagem eu falei que muitas vezes nós nos sentimos assim, cansado, exausto, diante de uma rotina exaustiva, que muitas vezes não nos faz parar. E às vezes por causa dessa rotina nós nos sentimos fracos fisicamente. E que se a gente não trouxer um descanso para a nossa vida, isso toma conta de nós. Isso pode até trazer para o nosso lado espiritual. E às vezes você dizer, eu estou na ansiedade, eu estou numa depressão. E que muitas vezes o que você precisa é descansar. Muitas vezes o que você precisa é descansar, é ouvir a voz do Senhor, para que Deus possa trazer libertação para a sua alma, para que Deus possa tirar você de opressão, aonde o próprio inimigo trouxe sobre a sua mente. Sabe, não foi na força militar, nem na quantidade de pessoas, mas foi na presença de Deus, na obediência do coração e a coragem, que Deus fez romper com o passado, aquilo que Gideão estava vivendo dentro da sua própria casa. Aonde o seu próprio pai levantou um altar para o inimigo. Eu quero dizer a você que muitas vezes nós levantamos um altar para o inimigo quando nós aceitamos as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. Quando nós não confiamos naquilo que Deus pode fazer através de nós. Quando Deus diz que você pode sim, muitas vezes diz, eu não sou capaz, eu não posso vencer, eu não consigo. Muitas vezes nós mesmos damos esse poder porque o inimigo ele não tem poder algum. Deus ele nos dá autoridade e poder a nós. Mas quando nós permitimos com que essas mentiras entrem na nossa mente, aí sim nós damos poder ao inimigo. E é muitas vezes onde nós estamos vendo pessoas oprimidas, pessoas com depressão, pessoas com vontade de tirar a própria vida, porque estão assim se sentindo aprisionadas, estão sendo opressoras das mentiras que Satanás muitas vezes coloca sobre a nossa vida. E o medo faz com que a gente se feche. Sabe, mas hoje essa palavra, ela me ensinou algo. Muitas vezes nós sentimos medo. Mesmo que dentro do nosso coração nós temos a certeza daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas somos humanos, é verdade. Somos humanos, não com que a gente vai não acreditar naquilo que Deus pode fazer em nós. Mas o que Deus falou comigo nessa mensagem é dizendo assim, filha, o problema não é você ter medo. É você não desistir. É você não parar. Renova as forças em mim. Renova as forças em mim, porque eu te sustento. Muitas vezes a gente só está cansado. O nosso corpo só está exausto.
E a gente só precisa dessa renovação do Senhor, para que essa opressão não venha sobre a nossa vida. E que Deus traga uma libertação espiritual sobre nós. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Entenda que a vitória começa quando alguém se levanta e diz: acaba aqui. A partir de mim, uma nova história começa. Gideão foi esse alguém. E hoje Deus está aqui procurando outro Gideão. Hoje Deus está aqui procurando outro Gideão. Será que nós estamos dispostos a ser esse alguém? Aquele que quebra altares, que confronta o medo, que lidera com fé e vence com adoração. A opressão pode até ter sido longa, mas a libertação de Deus, ela é definitiva sobre a nossa vida. Não importa o tamanho do exército inimigo, quando o Senhor diz que está contigo, você vence como se fosse apenas um só homem. Ei! O que Deus está querendo dizer: ei, você não precisa nem de 300. Eu só preciso estar contigo. Não precisa ter mais ninguém ao seu lado. Eu só preciso estar com você. Talvez você esteja como Gideão, vivendo o ciclo da opressão, tentando proteger o povo que tem, cheio de medo e se sentindo que Deus te abandonou. Mas hoje o Senhor te visita para dizer: eu estou com você, poderoso guerreiro. O que é que você tem começado que muitas vezes não tem dado certo? Aquela empresa que não tem prosperado. Deixa eu te dizer, descansa no Senhor, espera. Espera que há um tempo determinado para todas as coisas. É o seu casamento que você está lutando, que muitas vezes você diz assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Não é você que muda ninguém, não. É Ele que transforma vidas. Por isso continue orando, continue clamando, porque vai chegar o tempo da rendição. Vai chegar o tempo da transformação. Vai chegar o tempo da libertação. Ei, é o seu filho. Pastor, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Está andando no caminho errado. Está andando com as amizades erradas. Ei, continua com o teu joelho no chão. Continua orando, continua clamando. Porque Deus, Ele vai trazer libertação. O Espírito Santo incomoda, não é você não. Não é você não, mas é o Espírito Santo que vai falar, que vai dizer: sou eu que faço na sua vida. Não é inimigo, não é amizade, mas sou eu que digo o que você vai ter que fazer. Ei, irmã, o que é que tem aprisionado hoje a sua vida? Eu não sei o que tem acontecido com você, que você chegou aqui nessa noite oprimido, que você chegou aqui com medo, mas hoje é a noite que o Senhor traz libertação para a sua vida. Hoje é a noite que o Senhor vai dizer: aquilo que estava oprimido, aquilo que estava paralisado, hoje eu trago vida para você. Hoje eu trago vitória. Sou eu. Como ele disse a Gideão: não sou eu que estou te ordenando. Ei, é com você mesmo que Deus está falando nessa noite. Só levanta sua mão. Só levanta sua mão, fecha seus olhos e começa a orar nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, traz libertação aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, não deixa com que o medo nos paralise. Espírito Santo de Deus, nos traz autoridade, nos traz intrepidez. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui sedentos, porque confiamos naquilo do que o Senhor pode fazer na nossa vida e através de nós. Oh, Jesus, nós confiamos e nós cremos em Ti, Jesus.